Pessoal, voltando, então, tinha dado uma travadinha, certo? Na verdade, eu estou regravando esta aula agora à noite, porque à tarde não ficou salva essa parte final. Agora a gente vai falar, então, um pouquinho do vírus da hepatite D, o HDV, tá? Esse vírus a gente pode dar uma relaxada, a gente pode dar uma respirada, porque ele não traz, assim, tantos antígenos de superfície como era o vírus da hepatite B, que a gente estudou, tá? Então, o vírus da hepatite D, ele pertence à família Deltaviridae, gênero Deltavírus, tá? Por que ele é chamado de HDV? Porque eles verificaram que esse vírus, então, ele tem na sua estrutura, né, algo que era incomum aos demais vírus, trazendo um gênero só para ele, uma família só dele, certo? Aqui a gente consegue, então, à nossa direita, observar a estrutura desse vírus, certo? O vírus de HDV, então, ele tem como antígenos de superfície antígeno HDP, e observem que ele também tem um outro antígeno de superfície, que é o HBsAg. Esse a gente já conhece, a gente viu lá no vírus da hepatite B, certo? Isso então significa? O que isso traz para nós de informação? Que o vírus HDV, ele só vai conseguir infectar as células se houve uma pré-infecção pelo vírus HBV. Então, olha só, observe o que eu coloquei aqui, ó. O HDV é um vírus defectivo, é um vírus satélite do HBV. Ele só vai conseguir entrar no hepatócito mediante uma infecção prévia pelo vírus da hepatite B, tá? E aí a gente vai ver o porquê isso, porque este antígeno de superfície, o HBsAg, que é do vírus da hepatite B, ele é essencial para penetração, para o desnudamento desse vírus lá nos hepatócitos. O que a gente vai destacar também? O material genético dele, esse RNA, ele fica na forma de bastão, então bem diferente dos demais vírus que a gente viu, onde a estrutura ali do material genético é uma fita simples, né? Uma fita, na sua maior complexidade, isso daqui ele vem em forma de bastão. Quando eles visualizaram, então, este vírus no microscópio, eles viram que esse material genético ele ficava justamente dessa forma, bem semelhante a um D, por isso deram o nome de deltavírus, tá? Olha só, então, o que é importante destacar, que todo paciente que ele tem o vírus HDV, ele teve uma infecção prévia pelo vírus HBV, tá? Já estou trocando até as bolas aqui. Olha só, dentro dessa infecção prévia, pode ser uma co-infecção ou uma superinfecção. O que é uma co-infecção? A infecção simultânea, então, de ambos os vírus, tanto da hepatite B quanto da hepatite D, tá? Simultâneo. Superinfecção, primeiro você contrai o vírus da hepatite B, você está na forma crônica desse vírus e aí adquire o vírus HDV, certo? Então, o vírus HDV ele nunca vem sozinho, ele sempre vem acompanhado do vírus da hepatite B. O período de incubação desse vírus, ele varia de 3 a 7 dias, então um período mais curto, e a transmissão pode ser sexual, contato com sangue, aí contato com sangue pode ser nas mais variadas formas, seringa, transfusão, tatuagem durante o parto, né? Procedimentos de manicures, por exemplo, e as sintomatologias vão ser as mesmas. Então, cansaço, fadiga, anorexia, emagrecimento, náuseas, pode ou não vir com icterícia. Hepatite aguda grave sempre vai acontecer em co-infecção. Por que essa hepatite aguda é grave? Porque a gente tem o vírus HBV mais o vírus HDV, ambos causando um efeito lítico nos hepatócitos, tá? E este é um tipo de virose que a gente chama ela de hepatite fulminante em gestantes. Eu já havia falado para vocês da importância, né, do que o HCV causa em gestante, mas em gestante o HDV ele também vai ser de extrema importância, de extrema relevância, causando então o único tipo de hepatite fulminante,
certo? Vamos ver um pouquinho como é que acontece o ciclo de replicação desse vírus. Então, esse vírus, ele vai, através do seu antígeno de superfície HBsAg, interagir com um receptor presente na membrana do hepatócito, chamado de receptor pré-S. Tá? Mais uma vez, não vai ser toda a estrutura viral que vai entrar no hepatócito. Ele faz o desnudamento, ele injeta o material genético, essa ribonucleoproteína de RNA, e essa ribonucleoproteína, ela vai até o núcleo dos hepatócitos, se incorpora ali durante os processos de replicação, transcrição, tradução, fazendo novas cópias de RNA, certo? Esse novo RNA, então, ele vai passar pelo retículo endoplasmático, e à medida que ele vai passando pelo retículo endoplasmático, ele vai incorporando proteínas que estavam no retículo endoplasmático, inclusive proteínas de um outro vírus que estava infectando os hepatócitos, que é o HBV. Por isso que é através dessa passagem pelo retículo endoplasmático que ele carrega esse antígeno oriundo do vírus HBV, certo? Aí ele é direcionado ao complexo de Golgi para formar aí, para depois ser direcionado para fora da célula por exocitose. Esse é mais ou menos um pouquinho, então, do ciclo replicativo do vírus de hepatite D. Bom, o que a gente precisa destacar, então, como diagnóstico? O diagnóstico é simples. Ou eu pesquiso o antígeno, né, do HDV, que é chamado de HDV-AG, ou ainda eu posso pesquisar os anticorpos contra esse vírus, o anti-HDV, e aí a gente tem de classe IgM e de classe IgG. Além disso, né, além da pesquisa de antígenos e anticorpos, eu ainda posso pesquisar, então, o genoma viral, o vírus circulante através das técnicas moleculares, como, por exemplo, a técnica do PCR, tá? E aí a gente entra num outro vírus, que é o vírus da hepatite E, o HIV. O vírus da hepatite E, ele pertence ao gênero Epivírus, família Caliciviridae. Tá? Por que essa família é Caliciviridae? Essa estrutura ela se assemelha a um cálice, certo? Aqui, ó, no centro, então, onde fica o material genético, ele fica como se fosse um cálice. O material genético, ele é um material de RNA, de fita simples. Retomando aqui, tá? Tá travando muito hoje, tá chovendo, a internet tá muito ruim. Mas, retomando. O que esse vírus de polaridade, então, positiva, ele traz para nós? Tá? O próprio material genético dele vai servir como molde para a síntese do vírus, né? Para formar novos vírus. Então, ele é um vírus que tem um capsídeo, certo? E ele é um vírus que ele não infecta apenas seres humanos, mas vai infectar também porcos, ratos, coelhos, pássaros, tá? Então, demais animais. E aqui eu deixei destacado para vocês as regiões mais importantes, né? As regiões que codificam, então, genes para o desenvolvimento, para a formação desse HPV, ok? Vamos ver um pouquinho sobre o ciclo? Então, o ciclo do vírus hepatite E, ele interage com o receptor dos hepatócitos, ele é enviado todo o vírus com o seu capsídeo para dentro da célula, aí ele injeta o material genético, certo? Nessa célula na região do núcleo, vão acontecer os processos de replicação, transcrição e tradução. A própria fita é utilizada como molde para a síntese de novas proteínas do vírus e o novo material genético desse vírus, tá? Assim que ele sai, então, do núcleo, ele é direcionado para o retículo endoplasmático e daí para o Golgi, onde no Golgi ele pega a própria membrana, né? Ao sair do Golgi, ele pega a própria membrana do vírus, a própria membrana do hepatócito e carrega essa membrana, certo? Então, o envelope desse vírus é a própria membrana do hepatócito, o que torna esse vírus mais difícil de ser encontrado, né? De ser reconhecido pelo sistema imunológico.
O período de incubação varia aí de 15 a 50 dias, então o período de incubação ele é bem longo. Este mesmo período de incubação reflete o que a gente chama de janela imunológica, que é o período em que não há detecção do vírus, eu não encontro nenhum tipo de antígeno de superfície do vírus e também não encontro nenhum anticorpo, certo? A transmissão se dá pela via fecal oral ou manipulação, uso, né, o consumo de água, alimentos contaminados, a manipulação de alimentos contaminados e o contato interpessoal, que é menos comum. Tendo como principais sintomas, então, a icterícia, que pode vir a apresentar ou não, coliúria, né, urina escura, sintomas gastrointestinais, já que esse vírus ele passa, como a transmissão é fecal oral, primeiro nos enterócitos para depois chegar nos hepatócitos, tá? Então, o paciente ele vai relatar, assim, náuseas, enjoos, diarreias, vômitos, certo? Dor epigástrica, que é o momento quando o vírus está ali, ainda nos enterócitos, ainda não chegou lá nos hepatócitos, ok? E como diagnóstico, a gente já está comentando bastante, a gente pode pesquisar, então, antígenos ou anticorpo. O antígeno, não existe nenhum antígeno de superfície específico, certo? Que nem a gente estava vendo, por exemplo, no vírus da hepatite B, mas a gente pode pesquisar aqui anticorpos. E esses anticorpos vão ser o anti-HEV IgM, que vai marcar, então, fase aguda, o período inicial da infecção, ou anti-HEV IgG, que marca, então, fase crônica, né? Fase pós-contato por longos períodos. Além disso, a gente tem, então, a detecção do vírus, a viremia, pela técnica de PCR em amostra fecal, porque esses vírus, eles vão ser eliminados através das fezes, certo? E aqui a gente tem, então, um gráfico explicando tudo isso que vai aparecer ao longo das semanas após a exposição, contato com HIV. Então, o que vai acontecer? Os primeiros sinais que o paciente pode identificar é essa dor de barriga, né? Essa diarreia, em razão da eliminação dos vírus nas fezes. Nesse momento em que ocorre a viremia, né, a liberação dos vírus nas fezes, que inicia ali pela 3ª semana e pode perdurar até a 7ª, 8ª semana, imediatamente o corpo começa a produzir anticorpos para neutralizar a ação desse vírus. Imagina que aqui está o vírus, o anticorpo está se ligando, certo? Esses primeiros anticorpos são de classe IgM, mostrados aqui em amarelo, eles atingem um pico máximo em torno da 6ª semana e depois decaem. E quando esses anticorpos da classe IgM, que marcam fase aguda, decaem, a gente tem uma conversão, né, a cronicidade da doença com o início ali na 6ª semana, 5ª semana, com a produção dos anticorpos de classe IgG. Também a gente vai observar o quê? O aumento da enzima ALT, que é o marcador de função hepática, tá? Atingido o pico máximo, variando entre a 5ª e a 7ª semana. Depois decai, ok? De modo geral, pessoal, eu trago aqui o tratamento de todas as viroses, né? Quando a gente fala em hepatite A e hepatite E, cuja transmissão é fecal oral, o melhor tratamento é esperar o ciclo do vírus, tá? Então, é fazer um bom repouso, é fazer hidratação. Quando a gente vai falar em tratamento específicos para os vírus de hepatite B, para os vírus de hepatite C e para o vírus de hepatite D, tá? Para isso existe um antiviral específico para hepatite, que se chama ribavirina, tá? A ribavirina, ela inibe as proteases, ou seja, ela inibe justamente as proteínas que fazem a síntese, a montagem do vírus, a maturação do vírus, para que depois ele saia dos hepatócitos. Então, a gente impede, na verdade, a saída do vírus, né? A viremia. Além disso, hoje em dia existe como terapia a administração do interferon. Por que o interferon? A gente viu lá na aula de imuno que o interferon é essencial para chamar células específicas contra vírus, que são as células natural killer. Então, o interferon liberado pelos macrófagos, por exemplo, quando o macrófago identifica o vírus,
fagocitou, liberou interferon. O interferon chama as células natural killer, que são as células específicas para combater vírus. Tá? E aí as células natural killer vão ter ação direta, então, sobre o vírus. Existem algumas outras terapias antirretrovirais, que eu não entro em detalhe aqui, não vou entrar em questão com vocês. Por quê? Porque ali no manual das hepatites, né, recomendado pelo Ministério da Saúde, vocês vão ver terapias específicas para gestante, para criança, para pacientes com comorbidades, tá? Para pacientes imunossuprimidos. Então, isso vai variar muito. Eu nem vou abranger a questão de tratamento. Com certeza, vocês vão ter que olhar toda a situação do paciente, né? Não adianta entrar com 1000 medicamentos. Por exemplo, o paciente que está com cirrose, está com falha em insuficiência hepática, certo? Então tem que se repensar muito bem. E o tratamento ele é muito variado. Vai desde um simples medicamento até mesmo, por exemplo, a um transplante hepático quando necessário, tá? E por fim, pessoal, eu deixei o vírus da hepatite F, tá? Esse vírus é um vírus novo, ele foi descoberto por DEC colaboradores em 1994, então tinha cerca de 4 anos. Eles enquadraram esse vírus à família Togaviridae, tá? Mas ele é um vírus sem etiologia conhecida. Não se sabe ao certo a forma de transmissão, não se sabe ao certo em qual gênero, né, exatamente em qual família esse vírus se encaixaria. Então, eu só trouxe a título de conhecimento, que a gente já tem, já existe o vírus da hepatite F, mas a gente não coloca ele entre os 5 vírus principais que causam hepatite, tá? Mas o que demonstra que é um novo vírus e que esse vírus, assim como os demais vírus de hepatite, também causa uma inflamação a nível agudo e a nível crônico nos hepatócitos, ok? Com certeza, aí, ao longo da graduação de vocês e até o início da carreira de vocês, quem sabe a gente tem a inclusão do vírus de hepatite F, tá? E o que a gente tem de terapia, ou seja, de vacinas contra os vírus de hepatite? Então, a gente tem aí vacinas para hepatite B, através de 3 doses. A primeira dose ela é administrada ao nascer e as doses subsequentes em 1 mês após o nascimento e até 6 meses após o nascimento. Então, existem até pessoas que não têm a terceira dose, que não têm a segunda dose, adultos já, tá? Então, essa hepatite, ela é extremamente importante, ela transmite via sexual, via contato sanguíneo, então é ideal que todas as pessoas, elas fossem vacinadas. Como que eu vou saber se essa vacina funcionou? Observando o anti-HBs, tá? A positividade só para anti-HBs indica vacinação, indica que você criou anticorpos para a vacina contra HBV, ok? Além disso, então, existe também a hepatite A, que ela vai ser administrada em uma única dose em crianças em até 1 ano de vida, tá? Isso foi inserido no calendário de vacinação, que muitas crianças estavam morrendo em decorrência do vírus de hepatite A. Então, tem que tomar cuidado e hoje já existe esse tipo de vacinação, tá? E aí, para finalizar, para concluir nossa aula, eu deixei esse resuminho, né? Na verdade, ele é uma imagem meio ilustrativa, assim, meio um mapa mental, representando para vocês todas as hepatites, a A, B, a C, a D e a E, e os principais, o que mais a gente precisa relembrar, tá? Para vocês gravar. Pessoal, hepatite é extremamente importante, sempre cai em concurso. Vocês, com certeza, ao longo da trajetória acadêmica e na vida profissional futura de vocês, vocês vão entrar em contato com pacientes ou que já tiveram ou que estão passando por uma situação. Então, é aquilo, tem que saber, tem que, né? Vocês vão, de um modo ou outro, vocês vão ter que entender pelo menos o mínimo da hepatite, pelo menos classificar elas em, né, se é hepatite, nos diferentes subtipos, se é hepatite A, se é B, se é C, se é D ou se é E, com base na história clínica do paciente, com base nos achados laboratoriais, com base nas pesquisas dos anticorpos, tá? Portanto, eu sugiro vocês retornarem aí ao caso clínico inicial e tentem descobrir que tipo de hepatite será que esse indivíduo estava apresentando, tá bom? Obrigado por ter assistido a aula, a gente se vê por aí. Um abraço.